Olá, o programa Chave do Negócio já está no ar, onde você nos assiste aqui pela TV Destaque, canal 15 da NET. Hoje, o meu convidado no programa Chave do Negócio é o Maurício Siqueira. Maurício Siqueira é jornalista e diretor-geral da TV Destaque. Maurício, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Chave do Negócio, Maurício. Obrigado, é uma honra, de verdade, estar aqui no seu programa. Muito obrigado você. Eu quero chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, estamos de volta e o programa da Chave do Negócio, hoje, eu tenho o meu convidado aqui, é o Maurício Siqueira. O Maurício Siqueira é o diretor-geral aqui da TV Destaque, jornalista. Maurício, como nós falamos na abertura, muito bem-vindo aqui ao programa Chave do Negócio. Eu quero falar com você um assunto que é o seguinte: o Brasil ele tem vivido uma crise política que gerou aí uma crise econômica. E essa crise econômica, ela puxou uma série de negatividades para os negócios pelo Brasil todo, né? Principalmente aqui na cidade de Guarulhos. Você, como profissional da comunicação, como é que você vê essa questão dessa, eu jogo sempre crise, entre aspas, nos negócios aqui em Guarulhos? Eu faria uma pequena correção, eu tenho ouvido muito isso, a crise econômica que foi desencadeada pela crise política. Mas, na verdade, a gente já vinha vindo numa crise econômica por conta de um governo que pôs o caos no Brasil. A política econômica de Dilma Rousseff já foi uma coisa muito desgastante e estava sufocando toda a economia do Brasil, com pedaladas e tudo mais, e só se agravou com o conhecimento da política. E eu acredito também que se agravou por conta de interesses daqueles caras que a gente não consegue chegar e nem enxergá-los e que, é lógico, ganham com essa crise, como você disse, e acabam ganhando muito dinheiro. Agora, com relação... Se quiser me Não, eu só ia emendar a respeito do mercado da comunicação, provavelmente você já ia entrar no mercado da comunicação, ele acaba sofrendo duas vezes, né? Primeiro, porque a gente tem, do lado que eu mais pratico, que é o lado jornalístico, ter que todo dia atualizar a sociedade de um monte de coisa que é ruim, de negatividade e tal. E isso acaba deixando ainda mais a sociedade apreensiva e sem saber para que rumo vai. Com isso, você pega, aí sim, aquele comerciante, aquele empresário que está mais no nosso nível, no dia a dia, e que acaba, por vezes, tomando medidas equivocadas no sentido de quê? De segurar todos os seus investimentos na área de comunicação. Aí você tem uma comunicação que ela é efervescente por conta do momento, que tem temas e assuntos a todo instante. A gente vê que cada dia a gente não sabe o que vai ver no Jornal Nacional. A gente acredita que no Jornal Nacional nós vamos ver uma coisa, já tem uma novidade que aconteceu às 19, 20 horas, um pouquinho antes de entrar no ar, e eles estão dando novo, quer dizer, então você tem essa efervescência, e ao mesmo tempo você tem o quê? A fuga de recursos mais para o nosso nível nosso padrão de comunicação, você acaba vendo fuga desse pessoal que fala, vou segurar um pouco a grana, não vou gastar agora porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, eu acredito que sim, a crise política, a crise econômica acabam diretamente interferindo no dia a dia da comunicação. A maioria dos empresários, ela tem a tendência, como você acabou de falar, de cortar em primeiro lugar quando ela sente essa situação de dificuldade econômica, que a gente vai chamar de crise aqui, apesar de eu não gostar desta palavra, crise, mas é exatamente cortar a comunicação, o que é, na minha visão, não sei se você concorda com isso, mas na minha visão é um grande erro
cortar a comunicação, porque justamente neste momento de dificuldade é o momento em que você tem de aparecer, tem de levantar a mão e falar assim, olha, eu estou aqui, eu preciso ser visto para ser lembrado. E é com a comunicação e investimentos em publicidade, no caso, por exemplo, aqui a TV Destaque, em qualquer outro veículo de comunicação, para que essas pessoas possam ser vistas, né, e alavancar os seus negócios. São em momentos de dificuldade econômica que você tem de se mostrar. Olha, eu vou até um pouco mais além. Vou meio que filosofar aqui um pouquinho. Mas a gente, quando eu falo alguma coisa a seu respeito e você se incomoda, o meu objetivo foi atingido. Eu queria te atingir. Quando você revida ou reage à minha provocação, eu atingi o meu objetivo. Era te incomodar e você se mostrou incomodado. De outro lado, você tem o desprezo. Quando eu faço aquele ataque e você simplesmente me ignora. Você nem toma conhecimento do que eu disse. Isso é terrível. Essa ausência de resposta faz com que o outro fique muito mais preocupado porque ele não ganhou, porque ele não te atingiu, e mais ainda o incomoda muito mais. Você devolve para ele isso. Eu acredito que o posicionamento correto de toda a sociedade seria essa indiferença. A demonstração da indignação através da indiferença, ou seja, eu vou continuar anunciando meu produto, eu vou continuar vivendo minha vida normalmente. Por quê? Porque esses caras não vão ser suficientemente competentes na sua iniquidade para poder me atingir. Se a gente começar a ter essa indiferença, não com relação aos temas, aos assuntos, e a se tornar bem informado, não. Mas se eu me mostrar indiferente aquilo que eles estão fazendo não está me atingindo, eu acredito que a gente consegue devolver a resposta e consegue viver uma vida tranquila. Por quê? Hoje você tem esse comerciante, esse empresário, tentando se segurar de alguma forma, totalmente com medo, né, do que vai acontecer amanhã. A sociedade da mesma forma, não sei se eu vou comprar um apartamento, não sei se... Não, continue vivendo a vida normalmente. Você é otimista? Eu sou. Você é otimista? Muito. Senão não estava aqui na TV Então, eu queria te perguntar, assim, quando nós que somos formadores de opiniões, nós estamos no vídeo, obviamente nós somos formadores de opiniões, as pessoas que estão lá do outro lado, elas pegam as nossas opiniões, elas validam as nossas opiniões. Se a gente planta negativismo aqui atrás, né, na frente das câmeras, né, as pessoas que estão atrás das câmeras, nas suas casas, elas vão pegar o que nós passamos aqui na frente e transformar para a vida delas. Então, se a gente plantar um positivismo, a gente não vai colher positivismos também lá na frente? Porque você vai entender o que eu estou dizendo. Se a gente começa a falar de situações de crise, a gente começa a plantar crise. Se a gente começa a falar de situações... Claro que a gente não está aqui, ninguém é criança, a gente não vai enganar ninguém. Eu tenho 1 minuto só nesse bloco, a gente continua essa conversa no próximo bloco, mas eu vou concluir. Se a gente começa a falar de coisas boas, por exemplo, na verdade com realidade, então você vai nos institutos de pesquisa, você pega lá, o IBGE fez um estudo que conseguiu mostrar que a produção industrial cresceu 2%, a produção industrial crescendo 2%, isso o comércio vai vender mais, o comércio vendendo mais, ele vai empregar mais, e por aí vai, você cria uma cadeia, uma sequência, né, um efeito dominó, para o bem, para o positivismo. Agora, quando você começa a falar de negativismo, essa coisa degringola da mesma forma. Você concorda com isso? Vai para o próximo bloco? Vamos para o próximo bloco. Então eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta e no último bloco nós falávamos sobre otimismo e negativismo, né? Pessimismo, na verdade negativismo. Né? Você falava, na verdade, de quando a gente joga a notícia ruim, né, e cria essa negatividade, formadores de opinião. A gente cria negatividade e tal. Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que a população, todos nós temos que entender o seguinte, cada delação, cada novo crime anunciado, cada novo crime divulgado, o presidente receber o cara da JBS nos porões
do Palácio Jaburu, ir gravar, e entregar o outro. Desculpa, isso não tem nada de negativismo. Não, eu não falo esse não tipo dizendo, de... Isso é extremamente positivo. A gente tem que mostrar mesmo. Aliás, se não fôssemos nós, da imprensa, nós formadores de opiniões, se não fôssemos nós mostrarmos tudo isso, nada disso teria acontecido. As pessoas têm que saber o seguinte, o Brasil vai continuar andando independentemente da existência ou da ladruagem desses caras. Nós vamos continuar existindo. Por quê? O Maurício, você é otimista? Sou extremamente otimista. Eu falava com você aqui a respeito de Neemias, que eu leio muito a Bíblia, Neemias. Neemias é o cara que foi lá e é o único que topou e falou assim, eu vou reconstruir esses muros, os muros de Israel. E pôs mãos à obra e ele conseguiu, a partir do momento que ele restabelece os muros no seu físico, né, fisicamente, ele reconstrói toda uma nação. Então, ele foi otimista o tempo inteiro e acreditou naquilo. Eu sou otimista, aqui especificamente no caso de Guarulhos, porque eu já passei por várias experiências aqui, que todas elas dariam, Maurício, não entra nessa que é uma furada. Mas eu também acredito que a cidade hoje de Guarulhos o povo não tem uma identidade, não tem um controle também sobre essa identidade, um conhecimento sobre essa identidade. Por quê? Porque faltam veículos de comunicação que tenham... Faltavam. Agora nós temos a TV Destaque. Pode ter certeza disso. Que a gente possa mostrar, olha, todos passam por aqui. A cara de Guarulhos, ela tem que estar num lugar. Então eu acredito que a gente é capaz de ter uma mudança. Mudança na mentalidade não só daquele empresário que a gente está falando que corre, porque tem aqueles que não correm, aqueles que são grandes empresas, aquelas grandes empresas que sabem da necessidade de investimento em mídia, anunciam na grande mídia, vêm na nossa cidade, ocupam espaços aqui, ganham o seu dinheiro aqui e não deixam uma pequeníssima parcela da sua verba de publicidade nos veículos de comunicação. Aliás, a gente tem muitas empresas assim aqui em Guarulhos, né? A Lojas Marisa, eu não vejo constância, anúncio nos veículos de comunicação da cidade. Como também não vejo da Riachuelo, como também não vejo do Outback, como também não vejo... Estou falando de lojas de shopping. Quando não vejo da CIA, vamos para outras empresas, eu não vejo da Tecfil, eu não vejo grandes empresas, de uma Bardella, enfim... Laboratório Axê, ou Allergan, enfim, nós temos grandes laboratórios aqui. A própria Baruel. Baruel tem uma planta aqui em Cumbica, não sei se você sabe, sim, mas tem uma planta em Cumbica, gastou 10 milhões de dólares para colocar seu nome na camiseta do Barcelona. Neymar. Paga o Neymar. E quanto que ela gasta na cidade que ela está inserida? Absolutamente nada. Então você tem veículos de comunicação sempre correndo atrás, não conseguindo dar uma qualidade que a cidade merece e não conseguindo, aí você entra naquele círculo terrível, né, vicioso, de que a qualidade não é boa porque não tem recurso. Não tem recurso porque a qualidade não é boa. E fica correndo atrás do rabo. Eu acredito, sim, piamente, que é possível a gente quebrar esse paradigma. É possível a gente quebrar essa realidade e é por isso que nós estamos aqui, Reinaldo. A partir de tudo isso que está acontecendo, você vai fazer isso nesse momento? Eu acho que o momento não é de crise, muito contrário, é bem pior, é de caos. O Brasil não está em crise, o Brasil está vivendo um caos econômico, político, e eu acredito sim que é daí que a gente começa a usar toda a nossa potencialidade. A necessidade é mãe de todas as coisas, Reinaldo. Então, eu creio piamente que é através desse momento difícil que o Brasil está vivendo que a gente consegue fazer o Brasil crescer de novo, da forma correta, que a gente consegue pegar a nossa cidade, que tem a mesma realidade, uma dívida de 2 orçamentos para pagar, falta de recurso em todas as áreas, o momento que agora começa politicamente o embate de oposição contra a administração que se iniciou há pouco mais de 4 meses. Pouco mais de 100 dias. 4 meses. Então, nós estamos vivendo esse momento de efervescência também. Eu acredito que é daí que nós vamos conseguir superar as nossas dificuldades e chegar onde a gente merece. E até, lógico, é cíclico, né? A mudança é necessária e ela acontece. Eu tenho uns vídeos que eu postei há um tempo atrás, um gesto para a revolução, que eu fiz um levantamento sobre mudança, que as pessoas falam, não, isso é assim, vai ser sempre assim. Não é. O imperativo categórico não existe na minha vida. A mudança é possível e ela acontece você querendo ou não. Ou eu estou errado?
Se nós estivéssemos agora aqui em Roma discutindo nesse programa, eu ia falar, nossa, esse Império Romano. Falar, isso aqui vai cair. Então vamos fazer uma convocação para os nossos empresários. Eu falo demais, desculpa. Não, está certíssimo. O programa é isso aí mesmo, Você, empresário de Guarulhos, que está aqui assistindo a essa entrevista minha com o Maurício Siqueira, que é o diretor-geral aqui da TV Destaque, pense muito bem na sua área de comunicação. Pense muito bem antes de você fazer qualquer corte na área de comunicação, porque é neste momento de dificuldade econômica que você precisa da comunicação. Então vamos pensar um pouquinho mais, vamos investir na comunicação. Eu vou chamar aqui um rápido intervalo, mas antes dá tempo de eu falar uma coisa. Ontem, quarta-feira, o ministro Torquato Jardim assumiu o Ministério da Justiça. Ele trocou o Ministério da Transparência, né, por conta aí de uma ação do nosso presidente Michel Temer. Eu quero falar sobre isso e queria saber a sua opinião, se isso daí foi uma tentativa de armação do governo federal de se proteger ou de ter mais entrada no Supremo Tribunal Federal, ou se foi uma forma de conter ali a delação premiada do deputado que era suplente do Osmar Serralho na Câmara, o Rocha Loures. No próximo bloco a gente vai falar sobre esse assunto. Aguarde aí. Olá, muito bem, estamos de volta. No último bloco nós falávamos a respeito da posse do ministro Torquato Jardim ao Ministério da Justiça. Ele substituiu o ministro Osmar Serralho, o deputado Osmar Serralho. Por que eu falei ministro e deputado? Porque ele era deputado, ele estava como ministro da Justiça, iria para o Ministério da Transparência, ele rejeitou a saída dele para o Ministério da Transparência e voltou para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, ele teve de tirar a vez de Rocha Loures, que era o suplente dele lá na Câmara dos Deputados. O Rocha Loures o homem da mala, era o homem da mala. Foi o homem que foi flagrado, né, aquela mala de R$500 mil dado pela da JBS. Te ofereceram? Vamos falar disso um outro dia qualquer aí? Mas não peguei, não. Queria ver como é que é. Sabe o que eu queria te perguntar? Deve ser legal, R$500 mil. 500 pau é uma grana, velho. Muita grana, né? Agora, o que você acha? Você acha que essa estratégia do governo, do executivo, não vamos falar, do executivo, colocando o Torquato Jardim, que ele tem trânsito no Supremo, trânsito no Judiciário, foi a forma de colocar entre aspas, um advogado de defesa no Judiciário, ou foi uma forma de evitar a delação premiada do Rocha Loures, que é o homem da mala, porque se ele fizer uma delação premiada, ele estava com foro privilegiado, agora não está mais. Olha, isso vai ser mais coisas colocadas no ventilador. O que o Temer fez... Coisas que serão colocadas no ventilador. O que o Temer fez foi exatamente o que a Dilma fez com o Lula. Só faltou ele mandar o Bessias levar a nomeação para o Torquato. Torquato, estou mandando o Bessias aí levar a nomeação, só mostra se precisar. Entendeu? Foi mais ou menos a mesma coisa. É a mesma coisa, mas, primeiro, o Torquato, que me desculpe, mas ninguém para mais a Lava Jato. Se parar, e aí vocês vão ter problema, sérios problemas, não vão conseguir parar. O Brasil não permite mais isso, a sociedade não permite, a sociedade vai querer saber e vai querer chegar ao fim da história. Eu não acredito que Temer chegue ao final do governo, coisa nenhuma, que ele está dizendo que vai chegar. Eu já vi um monte de gente dizer isso e foi caindo ao longo do caminho. Aliás, a CCJ ontem já aprovou também eleições diretas. Né? Ele é mais um. Eles estão tentando fazer de tudo eleições diretas nesse momento para ver se emplaca o Lula, mas também não vai, porque ele vai ser preso antes. Então, na verdade, toda essa quadrilha que se instalou para tomar conta do Brasil, como disse o próprio ministro do STF, esse projeto criminoso de poder, ruiu. Está acabando. Como eu disse aqui, a mudança é possível. Se eu falasse que o Império Romano ia cair, você ia dizer que eu era louco, eu ia morrer, ou ia ser tratado como louco. Assim foi com o Império
grego. Meu, a Grécia mandou no dinheiro do que se conhecia de mundo. Hoje está de pires na mão. Então, como, né? A mudança, ela é inexorável. Essa palavra é tão bonita, eu gosto dessa palavra. Parece perfume. Inexorável. Não tem jeito. A mudança vai acontecer, querendo ou não. Não existe ninguém que a segure. E nós estamos vivendo esse momento efervescente e de transformação. Que não tem mais volta. E não tem mais volta. Então, não adianta, pode pôr quem quiser, até a Gretchen dançando o Bamba La Bamba, que não vai ter jeito. As coisas vão seguir o rumo que elas estão seguindo e nós vamos chegar, se não da prisão de todo mundo, mas grande parte deles. Agora, o Serralho, lembrem, o Serralho é aquele cara lá atrás do caso dos Correios. Lembra dos Correios? Lá atrás. Não vai dar para a gente entender aqui. Mas esse é o mesmo cara. Então ele vai voltar quietinho, rapidinho, e o Loures vai entregar a rapadura sim. E não existe o que o Torquato possa fazer. Não existe. Pois é, o Torquato ele foi colocado lá porque ele já foi do STJ e ele tem mais trânsito no judiciário, né? Então, assim, a ideia do executivo provavelmente era fazer com que esse trânsito conseguisse, pelo menos, desacelerar um pouco mais todo o processo da Lava Jato. A ida do Osmar Serralho para o Ministério da Transparência era para manter, né, o Rocha Loures como foro privilegiado. Deputado. Só que é o seguinte, o foro privilegiado, cadê o Aécio Neves? Tinha foro privilegiado. Na caneta do Fachin, do ministro Fachin, ele perdeu o cargo, ele foi afastado do cargo, perdeu o foro privilegiado e saiu agora há pouquinho que o Marco Aurélio Mello foi sorteado nessa quarta-feira. Nós estamos gravando o programa. Então, o Marco Aurélio Mello foi sorteado como relator do inquérito que investiga o pedido de prisão do senador, do Aécio Neves. Então, não tem como você parar, não tem como você segurar. E voltando para o tema da comunicação, né, como você colocou, a política, a economia, esse caos que a gente vive em relação à comunicação, eu acredito que tudo isso, esse momento é o legal. Esse momento é o momento das pessoas que precisam ter suas marcas, não só pensar na divulgação da marca, não só pensar na divulgação do seu produto, mas pensar no seu papel social. A gente fala muito em responsabilidade social, a responsabilidade passa por isso. Você fortalecendo os veículos de comunicação, você não permite que venha o escorregadinho, a mala por baixo, para você poder passar pano. O que o Brasil está vivendo por uma imprensa que está livre. E a gente precisa passar por isso aqui em Guarulhos. Esse veículo de comunicação, ele não vai aceitar uma linha, ele vai aceitar parceiros, anunciantes que vendem seus produtos e que sabem da sua responsabilidade para com a cidade. Porque hoje você quer só vender produto, mas amanhã você pode precisar de um veículo de comunicação para fazer uma denúncia de alguém que vai bater na sua porta para tomar sua grana. Certamente. Então eu queria aproveitar o programa A Chave do Negócio para a gente falar do teu programa diário, 7 horas da manhã aqui na TV Destaque. 7 horas, Vamos das falar. 7 às 8, o Fato em Fala Debate. com o nosso público. A gente tem feito o possível e o impossível. A gente chega aqui muito cedo, sai tarde, a gente está construindo uma televisão. Como eu disse, de reconstrução de muros lá em Jerusalém, com relação ao Neemias, nós todos aqui somos Neemias. A gente vai trabalhando com uma espada na mão e a outra ali fazendo a obra. Por quê? Porque a gente tem que construir uma televisão, né? Reerguer essa emissora e fazer com que ela dê para a sociedade aquilo que a gente acredita que o veículo de comunicação tem a obrigação, o dever de fazer, que é o de informar, é o de entreter e é o de ser o divisor de águas de toda a ignorância de quem que faz a cidade de Guarulhos. Quem faz Guarulhos, com certeza vai se ver aqui na TV Destaque. Maurício, você percebeu que essa meia hora do programa Chave do Negócio passou que a gente nem sentiu? Chegamos ao final. Eu quero te agradecer pela presença aqui no programa Chave do Negócio. Eu que agradeço a honra, de verdade. Eu curto mesmo o formato do seu programa, que vai ficar muito melhor em breve, com certeza. Muito obrigado. Não o apresentador, todo o contexto. Eu agradeço você, telespectador, que ficou conosco até agora. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá, fiquem com Deus.